Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Digital. Eu sou o Rodrigo Araújo e hoje a gente vai receber aqui um cara que, amigo já de longa data, aí Isso se aí. cruzamos muito tempo, o Fabrício Alva, cara que, vou até ler aqui, que prepararam aqui, o time preparou uma descrição que eu achei bonita. Arquiteto de estratégias empresariais com mais de 30 anos de experiência, ajudando empresas no Brasil todo. Cara, fala um pouco mais sobre isso. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui. Legal, Rodrigo. Obrigado, cara, mais uma vez aí. Estando junto em algum negócio desse, né, Uhum. cara, falando com empresários. Cara, gostei dessa. Vou Gostou? adotar, cara. Vai adotar, olha Arquiteto aí, de ó. estratégias. Putz, é legal mesmo, cara. Eu vou adotar isso aí. Mas realmente, cara, eu acho que o negócio que anda sem estratégia é um negócio que realmente tende a dar errado. E muitas vezes esse é o motivo pelo qual as empresas, inclusive, acabam resistindo às mudanças do mundo, né? Acabam Uhum. resistindo às inovações por falta de uma estratégia, por falta de um propósito bem definido. E, cara, trabalho desde o início da minha vida profissional na área de gestão. Nunca fiz outra coisa a não ser gestão empresarial. De finanças à gestão de pessoas, cara. Acho que eu já passei por tudo quanto é área. Hoje eu dedico a prestar consultoria para empresas, né, que buscam melhora na sua definição estratégica e principalmente na execução, e mentorias para empresários que queiram alavancar seus negócios, evoluir. É isso que eu faço, cara. Pô, cara, Ajudar que um pouco, trocar bacana. experiência aí com o pessoal. Que bacana. Cara, vou pegar uma deixa aqui do que tu falou, que eu acho que me interessei. É, o impacto que tu acha que, pô, com toda essa revolução que a gente está Uhum. vivendo de IA, será que a gente precisa, o quanto que tem que revisitar esse macro estratégico das companhias? Tu achas que é o momento de olhar para isso e tudo? Cara, olha só, eu tenho estudado IA há alguns anos já, né? Diz que quando surgiu o ChatGPT, que popularizou a IA, Hum. a gente já estudava isso por conta de uma série de necessidades de predição. Cara, uma vez, eu tô contando uma história, dá tempo de contar a história Dá? também? Fica à Cara, vontade aí. legal. A gente pode Contar ficar uma até história, amanhã aqui, se tu quiser. legal. Cara, eu visitei um cliente uma vez, quando eu trabalhava muito focado em gestão de suprimentos, logística. Uhum. E o cara falou assim, bicho, eu preciso de uma solução que antecipe dados de sazonalidade. Para quem não entende muito sazonalidade, é quando você tem uma mudança brusca no comportamento do cliente. Eu falei, cara, o dia que inventarem isso aí, todo mundo vai ficar rico, cara. Porque como é que você vai prever necessariamente? Você tem vários cálculos, né, que você consiga fazer, mas não são cálculos do cotidiano de qualquer pessoa. Se você Uhum. quer colocar isso numa empresa. Cara, passado uma década pelo menos aí, hoje o nosso foco é trabalhar predição e uso da inteligência artificial para isso. Ou seja, pessoas estão ficando milionárias, como eu imaginei, através de uso da IA para fazer predição. Então é o seguinte, se você tem condição de enxergar teu negócio melhor, de ter mais informações, compilar melhor informações do que a gente sozinho consegue e adaptar isso para prever o que pode acontecer no seu negócio, cara, é óbvio que é hora de olhar a estratégia. Você tem que entender, será que o teu negócio tende de fato a crescer como tu imaginas, ou tende de fato a se manter, ou até a declinar como você está pensando? Cara, hoje você tem muito mais informação e muito mais facilidade de analisar informações a partir da inteligência artificial. Então, cara, avaliar a estratégia é uma coisa fundamental para os Uhum. negócios. Não, com certeza, né. Eu entendo muito assim, né, hoje eu estou numa cadeira que eu olho muito para isso, e entendendo assim, muitas empresas, na minha visão hoje, acabam perdendo a oportunidade de Uhum. pivotar seus negócios, Exato. porque não estão conseguindo enxergar esse novo momento que está acontecendo, né. E a maior preocupação que eu vejo hoje é: "Cara, não seja uma Kodak, uma Xerox que Faz, é verdade. negou, ficou ali com o olho com a mão no olho da mudança que estava acontecendo no mundo e acabou perdendo a oportunidade". E aí, assim, Exatamente. como é que tu enxerga hoje, cara, falou de predição, falou de várias coisas, eu acho que super importante, aquela coisa da cultura do dado, nunca foi tão essencial você ter ali, organizar os dados da tua empresa num lugar só, mas o impacto disso, no ponto de vista do empresário, vamos Uhum. pegar esse cara que está às vezes ali, sabe, um SMB da vida ali, um cara pequeno, médio, como é que ele sobrevive nesse mundo, cara? Cara, olha só. A revolução que você citou, na verdade, eu tenho chamado a IA de uma revolução industrial 4.0, né, cara, porque Entendi. tá mudando o modelo de negócio, está mudando totalmente. E se você olhar,
Hoje, não só a IA, mas também toda a maturidade que a internet trouxe, porque hoje a internet já é um advento com maturidade, não é mais uma coisa Sim. a ser explorada, já tem Não, maturidade já. suficiente, né? Então, a maturidade que trouxe a internet já igualou muitos negócios. Hoje você tem negócios de pequeno porte que faturam bem, né? E concorrem com empresas de grande porte em determinado mercado sem precisar de muito esforço, porque barateou muito o CAC, principalmente, né? Uhum. E a IA vem para baratear ainda mais. Então, assim, cara, o que que um pequeno negócio tende a fazer? Cara, enxergar oportunidades e estudar o teu mercado. Hoje você consegue estudar o mercado com tanta qualidade que uma grande empresa consegue. Antigamente você não tinha áreas dentro da empresa, por exemplo, de controladoria muito grandes, com várias Uhum. informações, uma área de estratégia, vários estrategistas, né, com faculdade em Harvard, com pós-graduações, com experiência, para te ajudar a compilar a tua estratégia. Hoje um pequeno negócio consegue fazer isso muito rápido, A mesma profundidade, né? com a Usando mesma AI. profundidade, usando a IA com inteligência e usando a IA de uma maneira adequada. Né? Eu visito muitas empresas e converso muito com empresários. Esse é o meu dia a dia, é conversar com empresário. Então, assim, até quando eu estou treinando, quando eu estou num café, eu procuro tá envolvido com empresários. E tem ainda empresário que pensa isso, cara, IA não presta, IA não funciona. Né? E começa a dar exemplos de pessoas que usaram a IA de uma maneira inadequada. E, Uhum. claro, qualquer coisa que você usar de uma maneira inadequada vai dar Não vai errado. funcionar. Vai dar errado. Usou e generalizando de uma certa forma. Cara, só que é o seguinte, no que a gente tem visto em termos de pesquisa e principalmente observando o mercado, não tem mais volta. IA não é alguma coisa que a gente está assim pensando, será que vai dar? Será que vai acontecer? Será que não vai? Já está acontecendo, já é. Não é mais futuro, é o Uhum. presente e está evoluindo muito rápido. Então, assim, o pequeno negócio tem que aproveitar para se qualificar em uso da IA, não é se qualificar em A, né? Mas se qualificar em uso da Como que IA aplica nos negócios, para né? aplicar no teu negócio. E tem muitas áreas, cara. Não tem nenhuma única área da empresa hoje que não vai ser afetada pela IA. Entendi. Cara, legal, a gente acabou falando aqui um pouco de a ameaça, né? O que eu mais ouço falar é assim, será que os empregos vão acabar e todo mundo vai ter um monte de funcionário robô e tudo vai mudar e essa coisa assim, né? Eu tenho uma opinião, Uhum. mas eu queria saber a tua. Tu achas que o futuro do trabalho com a IA, ele muda drasticamente ou não? Cara, vai mudar. Vai mudar. Mas não significa que isso seja somente uma ameaça. É uma Uhum. ameaça, mas também é uma oportunidade. Então, por exemplo, se você falar, por isso que eu brinco que é uma revolução industrial. Se você falar na revolução industrial que todo mundo conhece, a parte da manufatura e depois a parte da produção industrial, muitos empregos acabaram, né? Muitos Uhum. artesãos não existem mais, ou seja, mas emprego para ele existiu, né? Dentro do novo modelo fabril. Hoje, quando você fala de IA, é uma ameaça, primeiro, para quem não se atualiza, para quem não estuda, para quem não pensa em utilizar dados para fazer alguma coisa. E é uma grande oportunidade para quem quer utilizar a IA para ganhar escala, para reduzir custo, para melhorar a tua participação de mercado e, principalmente, reduzir risco. A gente Uhum. fala que muitas empresas abrem e quebram até 5 anos, né? Ou quebram antes de completar 10 anos. Muito deles por conta de falta de análise de risco. E isso acontecia muito por falta de dados ou falta de capacidade de analisar dados. Ou seja, não é o emprego que está condenado, é o emprego de quem não se qualifica que está. Uhum. Não, eu tenho até uma máxima disso, né? Que E qual é a sua opinião? Você falou que é, tinha uma, qual é a tua? eu não acho que a IA vai substituir as pessoas, Aham. mas pessoas que usam IA vão substituir as que não usam. Eu Exatamente. acredito que esse, para mim, é o futuro do trabalho. Apesar de estar ali na ponta da lança, cara, estamos trabalhando muito com automações e de várias profundidades aí desse iceberg, mas eu ainda enxergo o humano com um papel central. Porque, assim, a IA, sem o contexto e o repertório daquela pergunta que você está fazendo, ela não consegue ser boa. Ainda não está nessa fase dela sozinha descobrir o que ela É, precisa fazer. Entende? lembrando, isso faz total sentido. A gente só precisa lembrar o seguinte: por que que a IA
tomou tanta repercussão nos últimos períodos ali. Não posso nem falar meses, já tem mais de 1 ano, 2 anos, sei lá, que está ganhando repercussão, embora ela já exista há muito tempo. Foi por conta da IA generativa. Então, como ela vai aprendendo, é a IA que aprende, como ela vai aprendendo, provavelmente ao longo do tempo e com a quantidade de dados que tem sido acumulado com o próprio uso da IA, a tendência é que ela erre cada vez menos e que ela antecipe cada vez mais pensamentos, né? Então, isso, de uma certa forma, realmente vai ser muito útil. E o que você falou faz todo sentido. A pessoa que saiba usar isso, ela com certeza vai ter negócios mais eficientes, vai ter capacidade de alavancagem maior e mais empregos. Não, com certeza. Eu falo muito isso, assim, cara. Hoje, tecnicamente falando, existe uma restrição para o acúmulo da aprendizagem centrada àquele usuário. Por exemplo, a nossa IA que a gente usa, o nosso modelo, a LLM, que é a OpenAI lá, ela é um motor. Ela não tem memória. Não. A minha. Eu guardo a minha memória aqui, do meu carro. Entendeu? Mas o motor tá lá com ele. A janela de contexto ainda não consegue ser tão grande para que, de fato, eu não precise dar novas instruções. É lógico. Até 3 meses atrás não tinha vídeo do jeito que tem na IA hoje. Daqui a pouco, o que eu estou falando aqui, 3 meses para frente, quem sabe, né? Que se resolveu-se vários problemas nesse sentido. Aí queria fazer uma pergunta aqui, cara. Eu sempre, tipo assim, de todas as nossas vezes que a gente se cruzou, sempre tem um olhar clínico, assim, do ponto de vista de estruturação. E aí eu queria trazer essa pergunta para ti. Esse cara que acabou de ser convertido, de achar que IA não presta para... Pô, quero colocar isso no meu negócio. Dá um passo a passo para esse cara. O que ele olha primeiro? Tá, tanto em termos de área, como que você imagina colocar a IA do ponto de vista estratégico? Eu não estou falando do tático de ferramenta. Eu estou dizendo assim, como é que a gente desenvolve um olhar estratégico para aplicar a IA nos negócios? Cara, inclusive é uma coisa que eu tenho falado para os meus clientes, para os meus mentorados, o seguinte: o que a IA tem feito com a gente é resgatado uma frase muito antiga, mas que hoje está fazendo cada vez mais sucesso, que é antes feito do que perfeito. Porque o que acontece? Muita gente tem limitação em aceitar a IA porque ele pensa num mundo sem transição. Ele pensa que ele vai sair de uma operação totalmente sem inteligência artificial para uma totalmente sem ter nenhum tipo de problema no meio do caminho. Não é verdade, né? Tanto é que as IAs que têm sido mais utilizadas nos negócios são todas generativas, seja para otimização de processo, seja para avaliação de números, seja para atendimento de cliente. Todas elas são generativas. Então, o que acontece? Como tudo que é generativo tem uma curva, né, de otimização. É claro que a curva de otimização da IA é absurdamente mais rápida do que a curva de um ser humano. Porém, o que eu tenho falado? Cara, antes feito do que perfeito. Isso é um fato que tem que colocar na cabeça do cara que acabou de ser convertido. Antes feito do que perfeito. Segundo ponto, entender qual é a dor. Qual é a dor que você quer resolver? Porque, cara, tem IA hoje para praticamente tudo que você imagina. Alguém já pegou a IA e adaptou para alguma dor. Qual é a dor que você quer resolver? Não dá para você pegar, olha só, a IA é uma ferramenta. Não muda o conceito, ela só muda a forma. Ou seja, o conceito de analisa o teu negócio, identifica qual é a dor e o que você precisa resolver para atender melhor o teu cliente e ter mais lucratividade. Usa a IA para otimizar alguma coisa relacionada a essa dor primeiro, né? A questão número 1 é essa, cara, olhar a dor. A outra parte que eu falo, além de você olhar a dor, cara, escolha a ferramenta adequada para essa dor. Né? O empresário não tem que ser programador de IA. Ele tem que ser um estrategista de IA. Ele tem que pegar a IA e utilizar a melhor IA naquilo que realmente funcione para ele. E aí, por último, continuar fazendo como a gente sempre fez dentro de uma ferramenta de IA. Testa, vê o resultado, otimiza. Testa, resultado, otimiza. Ou seja, o antigo PDCA de sempre, agora numa inteligência artificial. Se você não fizer isso, não focar na dor, não testar uma IA, não usar uma IA correta para aquela dor, e não testar e otimizar o que você tá fazendo, não funciona. A IA não vai resolver teu processo, a IA não vai mudar a cabeça das suas pessoas, a IA não vai contratar as pessoas certas para usá-la,
né? Tudo isso vai requerer estratégia do empresário. Cara, muito legal. Acho que fica claro, né, que nada mudou. Nada mudou. O que mudou é que antes a gente usava chave Fender, agora está usando Philips. Né? Fazendo a analogia de ferramenta, antes você tinha ali ferramentas mais manuais e agora você tem o advento ali da IA para conseguir acelerar a produtividade. Né? Eu sempre brinco com o pessoal que depois que eu comecei a ficar imerso na IA, eu ganhei superpoderes. Eu nunca fui tão produtivo quanto agora usando o IA de modo profundo ali para produtividade. Então, e, cara, para fazer coisa que hoje, é como eu falei, você não vai transformar o seu processo inteiro. O Rodrigo ainda é essencial para aquilo que ele faz. Só que o Rodrigo é essencial para aquilo que ele faz, então supondo que você dedique-se aí 50 horas por semana para ser essencial em alguma coisa. Quando você associa ferramentas que aumentam, entre aspas, aumentam a tua inteligência, aumenta a tua capacidade de produção, aumenta a tua eficiência, você vai continuar sendo essencial. Só que ao invés de ser 50 horas por semana, o equivalente a 300 horas por semana. Você vai produzir em uma semana o que você fazia em 4. Então o Rodrigo está cada vez mais eficiente. Não, exatamente isso. Essa é a minha visão aí. E cada vez mais essencial. Isso, de como coloca. Não, com certeza, cara. A gente tem vários casos de uso que a gente já está rodando coisas com IA, parte de processo que a gente hoje já usa IA, e de modo até mais profundo, né? Tipo, eu dou uma aula de Digital Educa sobre IA, que tem um icebergzinho que eu falo, que a gente está num nível de maturidade já de começar a personalizar o uso da IA para aquela dor específica do negócio, e não usar só a ferramenta genérica, né? Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho um processo dentro da minha empresa em que, quando a gente vai conhecer um cliente novo, que ele entra no projeto, porque a gente chama de projeto? Porque a nossa consultoria é 360, ela vê todas as áreas da empresa para que ele possa ter mais eficiência e lucrar mais. Esse é o nosso objetivo. A gente passava, em média, 45 dias e às vezes atrasava, só analisando, fazendo o que nós chamamos de imersão. Porque a gente precisava levantar dado, fazer correlação de dado, analisar a performance, analisar uma série de coisas para entender como que eu vou montar um plano de ação para aquilo. Cara, eu consigo fazer isso em 3 dias hoje. Se o cara responder tudo o que tu precisa. O cara só responde o que eu preciso. E muitas vezes ele não precisa mais responder o que eu preciso como eu precisava. Né? Antes eu precisava de uma planilha mais organizada, com os dados no lugar certo, para que eu pudesse fazer menos compilação. Agora, bicho, me joga o dado, não precisa organizar mais nada. Né? Então, assim, eu consigo fazer isso em 3, 4 dias no máximo, dependendo da informação que vem, com relacionar uma escala de onboarding absurda, né? Cara, Antes tu conseguia botar um por mês, agora consegue botar 10. Eu consigo botar 10. Né? Fora que eu também otimizo um pouco o custo para o cliente. Porque, cara, ele não vai precisar me pagar mais por 45 dias, embora seja um projeto, né? Aquele projeto vai ganhar escala para ele. Sim. Porque vai dar resultado mais rápido. E no final do dia, talvez ainda consiga ser muito mais profundo do que tu conseguiria ser em 45 dias. E tem ficado cada vez mais profundo. Tem ficado cada vez mais profundo. Isso mesmo. Exatamente. Então, olha só, isso é ganho de escala, isso é ganho de produtividade. Reduz o meu custo, reduz o custo do cliente, reduz a chance de erro e aumenta o resultado. Cara, legal. Eu queria agora explorar aqui, já que tu estás aí rodando em vários negócios. Cara, qual o caso de uso mais legal que tu tá vendo de IA? Já falou esse que do teu negócio que você tá fazendo, que é muito bacana, mas tentar trazer um pouco dessas referências para ver se a gente inspira a turma que está escutando a gente para ser convertido na igreja da IA. Na igreja da IA, bicho. Salve a IA. Bicho, o que eu tenho gostado mais de ver nos negócios, o que eu tenho visto que tem funcionado bem, mas, ao mesmo tempo, eu trouxe esse exemplo por conta da quantidade de objeção que existe, né, em relação a isso, é a automatização do processo de vendas. Principalmente venda de serviço. Porque, cara, venda de produto é uma coisa que você tem como buscar capilaridade, melhorar, fazer cálculo, mas o produto é algo muito mais concreto. Você olha lá, tem uma especificação, você compara aquela especificação com outra e toma uma decisão de compra. A de serviço, você não tem uma especificação exatamente para você comparar. Você vai ter histórico, caso, prova social, algumas coisas assim, credibilidade do próprio prestador, mas, ao mesmo tempo, é muito subjetivo. Você vai comparar um médico com outro, por exemplo,
ambos têm resultados, ambos têm não sei o quê, um tem um valor, outro tem o outro, cara. E muitas vezes você fala, pô, por que eu vou pagar mais barato ou mais caro? Depende, né? Uhum. Então, normalmente, as pessoas colocavam outras pessoas com uma certa qualificação ou experiência ou treinamento, alguma coisa, para tentar quebrar essas objeções. O uso de um assistente ou de um agente de IA para fazer isso tem sido um caso absolutamente legal de acompanhar, que são agentes ou assistentes de IA Uhum. substituindo o SDR, substituindo televendas ou call center, alguma coisa assim, gerando conhecimento, conversando com as pessoas e, ao mesmo tempo, quebrando objeções de compra. Então a pessoa fala, mas por que é tão caro? E aí você quebra a objeção, você vai trabalhar Uhum. na valorização do serviço, nos casos, ele busca, sem você precisar ficar atualizando o script o tempo todo, ele começa pela própria geração dele, começa a buscar exemplos de outros lugares, buscar casos de Uhum. semelhança, comparação com empresas de fora, justamente coisas que talvez uma pessoa não tivesse para fazer isso. E aí, estudando esse modelo, eu vi que tem empresas que já não têm mais call centers. Eles realmente não têm mais essa fase de SDR. 100% da parte de SDR virou inteligência artificial. Não, super entendo. Inclusive, isso é um serviço que a gente faz aqui, tá? A gente está implementando agente de IA de atendimento dos mais Cara, diversos não é tipos. legal isso aí? Não, cara, muito. Eu tenho assim, tá? Eu tenho, por olhar muito o número de perto, eu enxergo que precisa ser tratado isso de duas formas. Antes, o SDR, ele fazia a mão na massa. Hoje, o SDR, ele precisa ser o supervisor daquele atendimento. Ele tem que corrigir as aberrações, ele tem que Exatamente. intervir quando a qualificação automatizada não funcionar. Aí ele tem que criar estratégias para... Ou seja, ele tem que botar mais prompt, ele tem que dar mais contexto. Então, esse cara passa de ser um funcionário tipo, que tira daqui, bota para cá, tira daqui, bota para cá, para ser um cara que pensa em como que tira daqui, bota para cá mais rápido, como que tira e bota para cá melhor, entende? Mas tem muita gente radical mesmo. Tem um cara que fala aí, vai inclusive vir no nosso evento amazonial, o Thiago Reis da Growth Machine, e ele sobe em cima da mesa lá e fala assim, tinha cara, SDR não tem mais. acabou, tirei todo verdade, mundo. tem. E ele tem um serviço muito legal, tem uma IA que inclusive eles vão estar expondo no Amazon IA, que faz ligação, cara, para agendar. Aí a liga para ti e fala, Fabrício, Eu já vi. tudo bem, não sei o quê, bababá, bababá. E aí ela tá agendando muito. Mas ele tem SDR ainda. Eu Não, sei. sim. Mas Como no você final falou. do dia, reduziu a quantidade. Antes você tinha 3 SDR para um Ele anda closer. na mesa, mas você não sabe quantas mesas tinha. Né? Não, mas reduziu substancialmente. Cara, mas todo o mercado reduziu, tá? Sim. Reduziu tanto que você começou a proliferar a cultura do SDR e closer para empresas menores. Sim. Pode prestar atenção, que as empresas maiores que começaram com essa estratégia, elas começaram a olhar mais para IA, para automatizar, e aí os caras que estavam assim meio atrasados, olha só, isso aqui dá para fazer, né? E começou-se a ter muito Cara, quase como se fosse uma onda assim que foi para a segunda curva de adoção ali daquela uma nova coisa legal que tecnologia. você falou, né? cara, exatamente isso. Empresas que não tinham ou não podiam ter budget ali para montar uma equipe de SDR, agora tem. Tá todo mundo no mercado? Não, Entendeu? e outra, não só tem a físico, mas ele também monta O digital. o digital, monta Sim. pela IA. Então a pessoa ela não tinha uma área de vendas, agora ela monta com inteligência artificial. Uma coisa, hoje eu estava dando um treinamento sobre isso, a gente faz implementação comercial, né? Estrutura, processo e tal, para um colégio. Legal. Aí eu estava falando para ela, cara, tu gastava 50 mil de mídia, desses 50 mil tu trouxe 100 alunos. Eu estou te dizendo, se tu pegar 30 daqui, bota gente para ligar, para tratar lead, para não sei o que lá, tu vai trazer 300. Faz sentido botar 50? Não faz. As pessoas usam muito marketing e venda separado, mas é tudo uma coisa só, que é aquisição de receita. Cara, é a mesma coisa. É igual comer e digerir, né? Não tem como. É uma coisa tá ligado. Ô, se você Tá conectado, né? digere, você não pode comer. E vice-versa. Se você não comer, não vai ter digestão. Então, marketing e vendas, eles são muito ligados, né, cara? Não tem como. E esse processo, hoje, ele tem que ser sequência. Ele tem que ser Não, mas sequência. eu digo mais porque, assim, ó, antes, para você falar para o empresário que ele tinha que tirar a verba daqui para colocar time de venda, ele fala, você tá doido? O que esse cara vai ficar fazendo o dia todo? Não existia essa cultura
do SDR Closer antes desse primeiro boom boom, aí. né? Então, é muito louco como uma tecnologia, ela muda um setor, mas ela vai por camadas meio que Criando outros, né? criando outras mudanças gerais, né? Isso sempre me espanta muito. E aí eu penso, e esse cara, velho, que tá dizendo que não presta, que não sei o quê, será que ele não tá enxergando todas essas mudanças? Será que ele não tá conseguindo ver que, beleza, ele acha que não presta, o vizinho dele, que é concorrente dele, tá botando 3 IA por mês, testando tudo, aprendendo, otimizando. Será que ele Uhum. não tá enxergando que esse cara, ele vai ficar para trás? Cara, você falou uma coisa no início que foi a Kodak e a Xerox, né? Esses Uhum. caras têm a tendência, né, a serem os novos Kodaks e Xerox daí. Tem muito no mercado, né? Xerox e Kodak eram multinacionais ali, ficou fácil de entender, mas tem vários deles, né? Tem a Nokia, por exemplo, também. E no dia a dia ali das micro e pequenas empresas tem vários também. Então, assim, cara, eu vejo gente que realmente enxuga a sua operação por dificuldade de evolução. Aconteceu, cara, em todas as etapas assim de crescimento. Quando entrou a era da internet, por exemplo, tinha gente que não confiava, né? Então falava assim: "Ah, Uhum. cara, eu não uso internet porque não é confiável, vou continuar aqui, perde tração, todo mundo usando, acabou o negócio dele", né? A venda pela internet, por exemplo, né? "Ah, não vou vender pela internet não, porque não é seguro". Então assim, olha só, o cara ele abre uma porta de um supermercado, o ladrão vai lá, assalta o cara, rouba sei lá quanto dele, ele não fala que o negócio não é seguro e tem que fechar. Porque aquele negócio já existe há sei lá Uhum. quantos séculos, né? Mas entra na internet, tem uma fuga de dado, ou sei lá, um desvio disso Ah, aqui, que consegue às vezes até rastrear e devolver. Não, isso aqui não Uhum. presta, não Uhum. funciona. E aí essas questões, por exemplo, de maturidade da IA, têm servido de exemplos negativos para algumas pessoas que não Uhum. enxergam o futuro. Então, como eu falei, cara, tu tem que estudar, tu tem que começar pequeno, mas você tem que pensar grande. Você tem que pensar na evolução do negócio. A IA não é mais um susto, não é mais uma brincadeira de nerd dentro de uma sala. A IA, cara, é a nova internet, vamos chamar assim. Sim. É a nova internet. Ela vai evoluir tal qual evoluiu a internet, só que numa velocidade muito menor. Internet, você está falando assim, cara, sei lá, de 20, quase 30 anos já. Demorou muito tempo para ela engrenar. Sim. A IA não vai demorar 20, 30 anos. É mais 5, ela já vai estar reformulando tudo. Até Né? o próprio gráfico da taxa de adoção do internet versus IA é surreal, assim, né? Quando a gente compara tanto o Facebook e todos os gráficos de adoção que você vê, alcançou 1 bilhão de usuários em um curtíssimo espaço de tempo, né? Uhum. Então, Muito realmente, o que mais você fala... rápido, né? E aí, cara, com tudo isso acontecendo, o que eu falo para esse cara para ver se a gente dispara o mindset dele agora para que ele assim, qual que é a mentalidade? E aí eu faço essa pergunta para ti porque tu traz muita perspectiva do Uhum. empresário, tá falando com essa galera o tempo todo. Qual que é a mentalidade que esse cara tem que drivar na cabeça dele para ele sobreviver com essa nova revolução? Cara, na verdade é o seguinte, ele tem que pensar, no meu ponto de vista, que a IA, primeira coisa, repetindo o que a gente já falou, IA não é um projeto, IA é uma realidade. A primeira coisa que ele tem que começar a entender, ele pode não assumir mais. Passamos pelo rádio, passamos pela TV, passamos pela internet e estamos passando pela IA agora. Ou seja, não vai voltar atrás. Isso aqui não é uma tendência, é uma realidade. É a primeira coisa. A segunda coisa que eu penso é que ele não precisa ser alguém para dominar essa ferramenta. Só precisa aprender a usar. Né? Então, antes você podia andar a pé, depois você foi andando de bicicleta, agora tem moto e tem supermotos. Mesma coisa com veículo, com carro. Hum. Cara, agora você teve a internet e agora você tem uma IA, né? Porque você pode usar em diversas formas. Ou seja, você não precisa aprender a criar um carro para ser motorista. Sim. Você precisa aprender a dirigir. É simples isso. Então, o empresário ou o próprio colaborador que não quer aprender ou acha que não tem necessidade, é o cara que não se converteu ainda, bicho, ele precisa entender que aquilo é inevitável, irreversível. Ele só precisa aprender a usar, não precisa ter medo. Ah, eu tenho que aprender, isso é coisa para quem é de tecnologia, para quem é. Não é, cara. Isso é para todo mundo. Sua vozinha vai começar a usar IA logo, logo. Se é que já não está usando.
Então, aquilo não precisa ter medo em relação à qualidade técnica, só precisa aprender a usar. Aprendendo a usar, cara, tu vai ter uma outra área para você pensar. Usar para quê? Aí também não é, né? Aí aquilo que eu volto, cara, qual é a dor que você quer sanar? Qual que é a dor mais latente do teu Cara, negócio hoje? Será que resolve com IA? exato. E olha só, cara, vamos pensar. Falando de vendas de novo, quem implantou IA no processo aumenta de 30% a 50% em termos de conversão. Você pode falar assim, cara, beleza, eu posso ter menos lead, mas eu aumentei em conversão. Ou seja, seu CAC vai lá para baixo. Uhum. Você está gastando menos. Eu vi uma IA, cara, que o cara ele faz o trabalho de um cara de tráfego, como eu posso chamar? O cara que analisa o tráfego, Tá, um analista de um tráfego. analista de tráfego. Só que é o seguinte, ela não analisa só o resultado disso, ela analisa o resultado, compara com outros resultados da mesma plataforma de empresas semelhantes Uhum. e sugere o que deve ser continuado ou o que deve ser interrompido. Uhum. E ainda avalia a qualidade do lead. criativo. Não, a Criativo qualidade do e lead. criativo. Fala, mano, o seu criativo não conversa com o lead, que não conversa com essa ferramenta, esse criativo tem que ser para essa ferramenta. Ou seja, 30% a 50% maior de conversão, né? E um custo de 40% menor de CAC. Então, se o cara falar assim, beleza, eu não sei o que é conversão, não sei o que é CAC, aí bicho, eu não vou converter esse cara, sacou? É. Porque ele não quer Vai estudar lá o na mínimo. IA e pergunta para ela o que é CAC. O que é CAC. Porque aí esse aí não vai converter mesmo, porque ele não quer estudar o básico, né? Mas, bicho, olha só. E aí você pega, adapta isso, aumenta a tua eficiência na prestação do serviço, você aumenta seu lucro. Cliente mais barato, operação mais eficiente. E eu não vou longe não, tá? A gente está rodando aqui, a gente fez o DSX, estava lá certo, com a gente e tudo legal, mais. foi excelente, Cara, inclusive. a taxa de adoção foi uma adrenalina altíssima, porque demorou para tracionar, mas demorou com força. E aí a gente veio o aprendizado. Peraí, deixa eu olhar para isso aqui. O que foi que eu errei? Uhum. O que nós fizemos? A gente construiu uma ferramenta que a gente tem uma IA que analisa não só o tráfego, né? Ela analisa a divisão de eventos. Então, ela pega o lead que está entrando, as vendas que estão entrando, os anúncios que eu estou fazendo, quais criativos eu estou fazendo. E aí ela sugere. Já eu te mostro que eu tenho aqui no celular. Legal. Ela vai dizer para mim quais são os criativos que eu tenho que parar, quais são os que eu tenho que aumentar o dinheiro, quais são os meus campeões. E aí a gente está implementando algumas outras coisas. Ela me diz qual que é a minha taxa de qualidade de lead. Uhum. A gente tem alguns indicadores de SQL, que é o Sales Certo. Qualified Lead, que é o quê? Vou levar o cara para o evento, depois, será que esse cara vai comprar de mim? Aí a gente tem um dado lá que o meu Exato. ICP X faz esse cara comprar. Então, tudo isso eu já estou conseguindo ver apertando o botão. Hoje a gente tem uma reunião, uma dele lá, que a gente fala de tráfego, Uhum. ela dura 5 minutos. Antes, Pois é. era 1h30, aí a gente saía de lá confuso e a pau quebrava todo dia. Por quê? Porque a gente não tinha clareza dos números, né? Exatamente. E aí eu te dou um exemplo. Construímos isso em 72 horas. Cara, imaginou sem IA quantas doido. pessoas estariam nesse processo? Porque você falou, demorava 1h30 e ninguém chegava numa conclusão, porque você não tinha a quantidade ou a qualidade das pessoas para isso. Imagina o custo dessas pessoas para fazer uma análise desse detalhe. Não, e fora que é uma plataforma, né? Que a gente tem pelo menos 6 meses de desenvolvimento, uns 150 mil de dev, fora Olha só, eu já sou conseguir velho, né, fazer, cara? né? Eu já sou velho aí, vamos dizer assim, né? Na minha graduação, eu tive praticamente 2 anos de estatística. Porque, cara, administrador sem estatística não servia para nada. Ou seja, a gente já falava lá há anos atrás que a gente precisaria saber analisar dados muito bem. Então, o administrador, para se formar, ele tinha que ter uma base muito forte de estatística. Cara, eu penso hoje, o que eu vou ensinar de estatística para uma pessoa? Para quê? Eu tenho que transformar essa aula de estatística em aula de IA. Em aula de análise de dados. E, na verdade, eu te digo mais, tá? artificial. Eu acho que o que precisa acontecer é a gente parar de falar do how to e aí, tipo, começar a falar do why to, né? Tipo assim, ao invés de eu falar como faz, eu falar por que faz. Por que faz? Porque quando você sabe o porquê faz, você consegue Exatamente. pedir certo. E aí a IA, meu amigo, É daí que eu tenho falado, cara. ela vai ser brutal. Pro cara que já se converteu ou vai se converter, ou pro cara que está convertido e quer ampliar melhor. Porque eu penso o seguinte, cara, tu tem que pensar em se tornar um engenheiro de prompt. Ou ter engenheiros de prompt na tua
na tua empresa. Já estão usando esse termo já, né? E Já aí, tá bicho? já tá até morrendo pra te ver a velocidade que tá, Cara, né? mas o que seria um engenheiro de prompt? Aí eu vou falar pra você em 3 coisas. Vou dar 3 dicas aqui pro cara. Mano, primeiro, o que o engenheiro de prompt faz? A pergunta certa. É aquilo que você falou. Se você sabe pra que você quer uma resposta, você sabe perguntar. Porque uma coisa, cara, eu fiz vários cursos de IA já, né? Inclusive em faculdade de fora. Fiz online, mas eu fiz de uma faculdade de fora. Pra entender um pouco como é que tá esse cenário fora também, né, cara? E aí, o que sempre entra em tom, entra no tema lá? Cara, a IA, ela não é você. Ela está sendo orientada por você a te dar uma resposta. Então, ela não vai adivinhar do porquê você quer uma informação. Você pergunta para mim, o que é uma caneca? Ela vai te responder. Agora, se você perguntar, o que você precisa, de fato, para beber um café quente e ela ficar conservada, a resposta vai ser outra. Né? Ou qual é a utilização que você quer para isso aqui? Eu quero uma caneca para uso assim, assim, assado. Ela vai te responder totalmente diferente. Ou seja, saber perguntar é fundamental, cara. Você tem que saber. Aí, depois disso, vai vir a resposta. Você tem que validar o dado. É a parte 2. Valida, cara. O que vem pela IA não é necessariamente o que você quer. Por quê? Porque tudo depende de como você perguntou. Muitas vezes, cara, já aconteceu comigo, de eu estar desenvolvendo um trabalho e, de repente, a IA me trazer alguma informação que não tem relação com o que eu queria. Ou ela inventa, ela alucina. Cara, ela alucina. Cara, tem várias Normal. situações. É um equipamento, né? É muito melhor que gente, porque pessoas alucinam muito mais, né, cara? Não adianta falar, mas a IA alucina. Pô, vai conversar com o cara na tua empresa lá, bicho, pra ver quem alucina mais, né, mano? Com o estagiário João lá, bora Pô, ver não precisa quantos ser, que ele não. vai... Pode falar com o CEO, bicho. Se ele tiver no mau dia, ele vai alucinar pra cacete. Isso é verdade. Aí, mano, o que acontece? Às vezes você tem que parar o que você tá fazendo. Abrir um novo prompt, abrir uma nova situação para você começar do zero, para ver se você se reorganiza com a IA. Então, assim, tem que validar o dado. Terceiro, cara, eu acho que o mais importante, conectar os pontos. Conecta a sua pergunta com as respostas, com os dados. Pega aquilo e faz um refresh de informação. Né? Eu até dou uma dica de prompt que normalmente eu faço. Eu falo assim, cara, primeiro, releia e resuma esse chat. Cara, tu vai reoxigenar aquela situação. Releia e resuma esse chat. Baseado nisso aqui, volta para essa informação. Conecta com isso. Cara, é muito comum anexar arquivo. Quando você faz cara, isso, um monte de coisa. você está consertando um dos principais problemas técnicos que hoje a IA tem, que é a janela de contexto ser muito curta. Né? Aprofundando um pouco mais nisso, talvez seja a maior dor da galera que já está nos estágios mais para baixo ali do iceberg, que é, cara, como é que eu dou lastro para isso? Como é que eu aumento a capacidade dessa inteligência de analisar aquilo que eu quero, né? E sabe o que acontece quando você faz isso também, cara? Quando tu pede para ela se atualizar baseado no próprio chat que você tá, você também vê para que linha de raciocínio ela tá usando. Sim. Né? Que linha de entendimento ela está tendo daquilo. Por quê? Porque a gente não é tão organizado, o nosso pensamento. Nosso pensamento ele é muito, muito sistêmico, né? Ele não é um pensamento tão organizado estruturado, tão né? estruturado. Então, muitas vezes eu vou colocando informações no chat que eu realmente vou tirando o direcionamento focal da pergunta inicial. Aí eu vou direcionando, eu vou viajando, ela viaja junto comigo, né? Então, isso é muito importante também. Então, como eu falo, cara, não precisa evitar, não precisa ter medo, não precisa negar. Você só precisa entender e começar a se aperfeiçoar para usar. Use o prompt correto, seja um bom perguntador, né? E ainda vou deixar 5 dicas para implantar isso aqui para depois. Tá. Não, cara, é muito legal. Acho que tudo que a gente está falando aqui é quase um culto da Igreja Internacional da Inteligência Artificial que a gente fez hoje aqui nesse podcast, entendeu? Estamos aceitando membros aí, galera. Pode se inscrever, vai ter o link aqui embaixo do formulário para quem está assistindo no YouTube. Colaborações também, vamos colocar um Pix. Bora, exatamente, vamos abrir uma caixinha aqui, a doação, para ver se a gente converte essa classe de empresários que está ali colocando uma venda e tentando ignorar que o mundo mudou. E ainda falando de aplicação prática, cara, a gente, além desse dashboard, só para ter ideia, né? O pessoal fala assim, não, IA é para escrever texto, isso é para o marketing. A gente tinha um problema muito sério aqui de contratação, como toda empresa. Como toda empresa. Só que, assim, eu não tinha ninguém para tocar isso. Os gestores, tipo assim, a gente que está ali na diretoria, eu não conseguia entrevistar todo mundo e você precisa criar uma escala. Aí eu falei, peraí. Cara, IA é fantástico. Calma aí que eu vou ver aqui o que vai acontecer. A gente criou o Vando.
O Wanda é o nosso assistente seu- de RH. É o seu selecionador. É, exatamente. O Wanda. Aí, assim, o que que ela faz? Ela te ajuda a criar a descrição de cargo, ela faz match de currículo, ela faz script de entrevista. Se tu jogar o áudio da entrevista lá, ela vai te fazer uma análise comportamental DISC. Cara, Isso aqui, velho. inclusive, você pode sugerir as perguntas que você já tem, o Sim. script, manda para o candidato, manda ele responder em É. áudio, devolver. A próxima fase Então, não é precisa que a nem gente ter vai entrevista, criar um né? agente de WhatsApp para pré-qualificar o candidato. Por exemplo, ao invés dele vir aqui falar comigo, antes disso ele vai ter uma conversa, tipo um chat, Uhum. né, interativo, como se fosse um Sim. typebot. E aí a IA vai fazer perguntas para ele, mas não é perguntas gerais, é perguntas para ele baseadas no currículo dele, Exato. fazendo match ali e vai gerar para mim o score. Exato. A gente começou a aplicar até essa parte do chat ainda não, mas até aqui, velho, já mudou sabe bastante a uma- velocidade de contratação e a qualidade, que era mais Não importante pra tenho gente, dúvida. né? Não, e o pessoal coloca nessas IAs de recrutamento também o fit cultural, cara. Não, assim, Qual é a cultura gente da tem nossa empresa? O que que a isso. gente faz? O que que a gente Já não eu faz? coloquei Como é que você espera que uma pessoa responda? Que tipo de solução de Uhum. problema você quer? Né? Agora, tudo isso requer o ensinamento da IA. Falou assim, olha, Sim. eu tenho uma descrição de cargo aqui. A Sim. minha expectativa é receber pessoas assim. Selecione Uhum. pessoas assim. Exatamente. E, cara, e treinamento, então? Cara, não, quando é você pega, surreal. falando só de RH, né? Porque a IA você usa em todas as perspectivas da empresa, tanto na Sim. estratégia, gestão de pessoas, processos, finanças, marketing e vendas, que a gente está falando aqui o Uhum. tempo todo, logística. Então, quando você pega na gestão de pessoas, cara, tem muita automação já. Muita automação. Você Uhum. coloca para recrutamento e seleção uma coisa. O próprio recrutamento, que é só bater currículo para saber quem que vai para a seleção, cara, isso aqui já tem muitas empresas que não tem mais ninguém fazendo. Ah, mas é automatizado. O cara chega lá, já automatizado. faz o filtro automático e passou. Mano, e muito simples. O cara disponibiliza um site na internet, fala, ó, divulga a vaga lá. O cara só pede o seguinte, mano, suba seu currículo em PDF, mais nada. Ou preenche um formulário, Uhum. que dá mais trabalho. Mas se o que você quiser, sobe o currículo em PDF. Pronto, bicho, a IA já lê o currículo, já compara, já vê se tem fit cultural, já vê se tem o histórico que você quer, se não tem o que você precisa, e já joga para seleção selecionada. Aí vai para seleção, é outra IA fazendo o que vocês já estão fazendo. Né, e aí pode evoluir para entrevista, ou pelo menos para resposta. Ó, responda por áudio, tudo isso aqui. Já pega tom de sim. voz, já pega a facilidade de comunicação, erros de português, cara. A própria Tudo. entrevista pode ser uma IA ligando pro cara e validando tudo também. isso. Já tem tecnologia para isso. Já. Mas o grande suprassumo disso é a gente pegou uma dor real, latente, que estava naquele momento, transformou numa solução rápida, porque a gente não carregou de tem que fazer isso. Não. As stacks são super simples, coisas que se conectam. A gente fez isso a gente tem que é bem legal, que é o Vendilson. O Vendilson, ele é o nosso assistente que o pessoal do comercial que gosta. Todo dia eles têm que ir lá e fazer uma sessão de treinamento com o Vendilson. Então o Vendilson faz simulação. Tu quer saber como que tu responde o cliente? Eu falo, pergunta pro Vendilson. Então, ele já é treinado com todos os nossos produtos e ele consegue ajudar os vendedores, entendeu? Uhum. Então, querendo ou não, você acelera o processo, você cria uma cultura de desenvolvimento, você não só, eu estou usando chat. Não, cara, tu tá permeando AI no dia a dia do teu negócio. Para a gente isso tem funcionado muito, tem acelerado o resultado. Não é à toa que nós estamos imersos a isso, né? Estamos fazendo 2 eventos grandes sobre isso. A gente está estruturando equipes, várias coisas dentro do grupo, porque a gente entendeu que essa revolução ela não vai voltar, velho. Não tem como, cara. E aí passa para o nosso encerramento para você agora, velho, dar o caminho das pedras. Vamos lá. Sei que tu separou um negócio especial aí para dar um passo a passo para quem quer começar a implementar. É isso aí, bicho, porque o que que eu costumo dizer, né, cara, e que eu vou deixar aqui para a galera que está assistindo a gente. Não é sobre ter ou sobre usar a IA, é como. Você vai ter que usar, você vai usar. Né? O que eu estou dizendo é que isso não vai... Daqui a um pouco tempo, a gente pode até recuperar isso aqui, daqui a um pouco de tempo não vai ter mais como você escapar dela. É igual a calculadora, bicho. Quase ninguém... tem o pessoal que fala os antigões, né? Porque eu fazia conta de cabeça. Tudo bem, bicho, que legal. Para quê?
hoje, Exatamente. né? Que legal, para quê? O que a gente ganha? A gente ganha escala com isso? Não, a gente perde escala, né? A gente vai hoje numa IA. Então tá bom, você fazia na mão, o que você ganha com isso? Hoje você vai fazer com inteligência artificial, vai ter muito mais dados, muito mais rápido, né? Então assim, não é sobre usar, é como usar. E aí, cara, seguinte, a mentalidade de experimentação. Cara, tu tem que tentar. O empresário, ele tem que ter isso. Não é só isso que vai mudar. Eu não sei o que vai vir amanhã para a gente experimentar. A gente tem que ter isso. E experimentar significa fazer teste, otimizar e tentar colocar para rodar bem. Porque vai vir muita inovação a partir da IA, que não é necessariamente uma IA, mas talvez use a IA para a gente usar. Então, você deu um exemplo aí de uma ferramenta que usa a IA para selecionar. Cara, tem que testar, bicho. Testa, vai sair uma qualificação muito melhor de uma entrevista ou de um candidato do que existia antes. Então, é a mentalidade de experimentação. E aí eu falei que eu ia dar 5 passos, né? Eu até já falei, mas eu vou compilar aqui. Então, vamos lá. Primeiro, cara, tu quer começar a usar IA ou quer ampliar o uso de IA? Primeiro, pensa no problema e não pensa na ferramenta. É igual você falou, cara, a ferramenta você não sabia qual era. Você sabia que você tinha um problema. Problema de recrutamento, seleção ruim, pessoas entrando sem fit cultural. Esse é o seu problema. Se você pensar no problema, a ferramenta tu vai adaptar na melhor forma possível. Tu não precisa ser o cara que vai adaptar, mas tu precisa saber o que você precisa e como que a ferramenta tem que te entregar. É isso que ela quer. Aí o que ela mais quer é orientação clara. O que você precisa e como que eu tenho que te entregar isso. Segundo, começa pequeno, cara. Não queira antes feito do que perfeito. Não queira automatizar a sua empresa toda ou não faz nada porque IA não presta. Né? Eu peguei um caso de um cliente, só abrindo um parênteses, que o cara pegou várias soluções e quis colocar tudo ao mesmo tempo, em pouco tempo, porque o investimento não foi baixo e aquilo lá em 3 meses não funcionou, tirou tudo e falou, essa porra não presta. Então assim, cara, não é assim, começa pequeno e vai criando uma forma de evolução, vai crescendo, né? É o segundo ponto. Terceiro, educação contínua. O que nós estamos falando hoje, bicho, se a gente olhar daqui 15 dias e falar, caramba, bicho, isso aqui mudou. Não é mais isso, esse negócio que a gente estava falando lá 15 dias atrás, não funciona mais legal. Se daqui um ano assistir nosso podcast e falar, caramba, que jurássico. Não é? Exatamente. Na IA tá desse jeito, então a educação é contínua, né? E o que eu já falei de experimentação, cara, não pode parar, tem que testar toda a ferramenta. E por último, foca na vantagem competitiva. Pergunta pra que tu tá fazendo isso. Cara, sensacional. Acho que a gente conseguiu trazer alguns novos seguidores da nossa igreja da IA aí, que isso vai ser bom para todo mundo. Cara, sempre um prazer quando a gente se encontra. Tá? Obrigado aí. Galera, e para vocês que assistiram aí esse culto da Igreja Internacional da IA, brincadeira, mais um episódio do Papo Digital, aqui embaixo no link, tu vai poder encontrar tanto a nossa plataforma de educação corporativa, que é a Digital Educa, lá tem palestra do Fabrício, tem palestra do Rodrigo, tem aula do Rodrigo e mais uma galera. O time só aumenta, a gente está com um time de mentores novos, então vocês podem esperar muitas novidades todos os meses agora. E vai lá, custa menos que uma pizza por mês. Legal. E já pega a deixa do Fabrício, que falou que você tem que ter educação contínua, né? Então, cara. todo tempo nós estamos lançando conteúdos novos e reciclados lá, de acordo com a necessidade dos nossos assinantes, porque a gente entendeu que não adianta eu pegar e fazer, sei lá, um curso de 50 horas e colocar lá que semana que vem tudo que eu falei ali pode ser algo que não vai fazer tanto sentido. Né? Tem que ser contínuo mesmo, Isso, cara. Exatamente. E se você precisar de alguém para te ajudar a implementar IA no seu negócio, nosso contato aqui está aqui também. Legal. E é isso, galera. Isso aí. Muito obrigado, Fabrição. Valeu, mano. Obrigado, e até a próxima, turma.